Olá, turma! Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma obra fenomenal, uma obra-prima, na verdade, e talvez a maior obra que possamos lembrar da literatura de modo geral. É uma obra bem complexa. Há pessoas que dizem que a gente lê ela por 2 vezes, lê durante 20 anos, e a gente não supera essa obra, a gente não entende ela em sua totalidade, porque ela é tão perfeita, ela é tão rica, ela tem tantos elementos, serviu de inspiração para tantos poetas, para tantos escritores, que a sua importância é como inenarrável, não tem como a gente descrever, na verdade. E o porquê de eu estar falando aqui de uma forma bem resumida para vocês sobre essa obra é que ela serviu de inspiração para muitos escritores e ela é uma importante obra na época renascentista. Então a gente passou por algumas escolas literárias e elas não foram citadas. Vamos falar aqui de uma obra muito importante que vocês precisam conhecer, que vocês ao longo dos estudos vão reconhecer características que estão presentes nessa obra. Eu vou ler um pequeno trechinho, porque a obra é a Divina Comédia, que não tem nada de comédia, viu, gente? Ela não é uma obra de comédia, mas certamente é divina, como muitos estudiosos dizem. Ela não é uma coisa cômica para você sorrir, mas ela com certeza é divina. Ela traz muita essa questão católica, é uma obra católica, faz muitas analogias a elementos da arquitetura, ao renascentismo, enfim. Essa obra é de Dante Alighieri, ou Alighieri, né? Ainda não estou tão familiarizada com o italiano. Então, Dante Alighieri, ele nasceu em Florença e morreu em Ravenna, em 1321. Era muito envolvido na política e por isso foi exilado em 1302, sem jamais retornar à sua cidade de origem, até seu falecimento. Então, aqui eu tenho um trechinho da Divina Comédia, cujo autor começou em 1304 e finalizou em 1321. Então, vejam só a complexidade, o tempo que ele utilizou para escrever essa obra. Vamos dizer que foram 16 anos, né? Foram 16 anos que ele utilizou para produzir essa obra. E que se a gente parar para comparar com muitos autores, ainda vai parecer um tempo minúsculo para a grandiosidade dessa obra. Então, foi durante o seu exílio, né, causado por disputas políticas em Florença, sua cidade de origem, e natal, e onde ele estava bastante envolvido. Ele era bastante envolvido com a política. Na época, foi exilado da sua cidade natal. E foi durante essa época, durante o seu exílio, que ele escreveu essa obra, né? O contexto em que a obra foi escrita sempre é muito importante. A gente sempre consegue ver com novos olhos, né? E aí, nesse trecho, ele diz: a meio do caminho da vida, achei-me a errar por uma selva escura, longe da boa via, então perdida. Mostrar qual a via é empresa dura, essa selva selvagem, densa e forte, que ao relembrá-la a mente se tortura. Gente, aqui quando ele começa, a meio do caminho da vida, a gente já faz uma referenciazinha, aquele poema no meio do caminho tinha uma pedra. Tudo serve de inspiração. Se a gente não conhece, a gente não vê a intertextualidade presente aqui nesse poema. Vocês imaginem, é um livro de mais de 700 páginas, todo escrito em versos. Então, ela começou a ser escrita quando Dante, lutando para tirar do poder um partido contrário ao seu. Então, ele era de um partido, mas ele estava lutando para tirar o outro partido do poder, o partido que ele era contra. Ele foi derrotado e exilado de Florença. Quando ele estava lutando, ele foi exilado e saiu da sua terra natal, como eu falei anteriormente. A obra é escrita em versos, né? E dividida em 3 partes distintas. Olha, é muito importante as partes
em que são subdivididas essa obra, que é o inferno, o purgatório e o paraíso. Lembrando que tudo isso a gente escreve com letras maiúsculas. Inferno, purgatório e paraíso. Nessa obra, porque se trata de um inferno que ele criou. A gente não está se referindo ao que o senso comum conhece, ou ao purgatório que a gente conhece, ou termo de paraíso. Vamos pensar como se fosse um conceito próprio do autor. Não foi uma coisa que ele criou? Então, a gente sempre, quando for escrever essas palavras, se referindo a essa obra específica, vamos utilizar as palavras escritas em maiúsculo. Isso é só uma observaçãozinha, né? Então, o poema ele é narrado na primeira pessoa. E o poeta, que é o personagem principal, é acompanhado por Virgílio nas duas primeiras partes e por Beatriz, amada de Dante, na terceira e última. Então, ele é todo narrado na primeira pessoa. Significa que está tudo conjugado no eu. Então, a parte mais interessante, gente, é o enredo da história. A gente já viu que são divididos nessas três partes. E são escritos em versos, que foi escrita em versos. A parte mais famosa da obra é o inferno. Então, nessa parte, o poeta descreve em detalhes como seria a divisão e a hierarquização dos pecados e dos castigos. Então, inferno, pecado, castigo, ele vai colocar como seria essa divisão, essa hierarquização, que estaria acima, que estaria abaixo, né? E ele cita exemplos de personagens históricos famosos. Ele não utilizou qualquer referência, ele não inventou personagens, né? Mas, claro que ele citou pessoas conhecidas, mesmo que você não conheça a história daquela pessoa, daquele filósofo, você conhece o nome, né? E ele utilizou esses personagens. E aí ele descrevia seus pecados e suas penas. Então, de acordo, é como se você pecasse, você tivesse uma pena, e a partir disso é que você teria o seu lugar no inferno. Teria uma hierarquização, né? Uma hierarquização. E segundo Dante, o inferno seria como um cone com vértice para baixo. Como é o cone, gente? O cone é como se fosse um triângulo, né? Só que vocês imaginem esse cone de cabeça para baixo, né? Isso é a forma que ele utiliza fisicamente como seria o inferno. A gente pode subdividir esse cone, né? E ele era formado por 9 círculos. E você imaginando ele subir em 9 círculozinhos. E aí, o primeiro seria chamado limbo, onde abrigavam virtuosos que, por serem pagãos, significa que eles tiveram comportamentos ruins, né, em algum momento, pecados dos mais diversos, né, pecados mais relacionados à carne, aos ritos que eles faziam, às crenças, eles ficariam no limbo. E aí, por isso, eles não teriam acesso ao paraíso. Olha as pessoas que vivem nesse limbo, por exemplo, seria Homero, Sócrates e Platão. O último círculo, reservado aos traidores, apresenta em seu centro Lúcifer, o anjo que traiu Deus. A gente pode pensar que embaixo estão os menos ruins e lá em cima os considerados piores, né? Esses é que não iam ter acesso ao paraíso mesmo. A outra parte, que é o purgatório, né? Quando passa pelo purgatório, que também tem formato de cone, porém com vértice para cima, dessa vez não é de cabeça para baixo. Ele tem 7 círculos conforme os pecados capitais. Quais são os pecados? O orgulho, a inveja, a ira, a preguiça, a avareza, gula e luxúria. Nele, os pecadores arrependidos em vida expiam seus pecados para que possam posteriormente ter acesso ao céu. Então, lá no purgatório, é como se, pelo que a gente vê, pelo que a gente lê, é como se lá eles ainda tivessem uma chance de chegar ao paraíso, né? E finalmente no paraíso, né, se o poeta é guiado por sua amada Beatriz e por São Bernardo, o paraíso é composto de um grande número de camadas.
E na última, o poeta encontra Deus. Nada mais alegórico, nada mais, assim, vamos dizer, universal, católico, do que associar o inferno aos pecados e penas e considerar o paraíso onde você encontra Deus, né? E aí ele criou um meio termo, que é o purgatório. Uma coisa que a gente só vai saber após realmente se adentrar nessa obra, ver tudo que tem lá, analisar, fazer anotações, fazer comparações para realmente compreender. Mas o que fica é que essa obra foi de suma importância, teve uma contribuição imensa para a nossa literatura, para a literatura como um todo, uma obra insuperável. E aqui, no livro de vocês, ele traz como essa obra influenciou na literatura brasileira. Lembrando que a gente ainda não partiu para a nossa literatura propriamente dita, mas a gente tem que estudar a literatura, especialmente a literatura portuguesa, porque elas caminham lado a lado. São influências, é onde tudo começou. Então, o que ele fala é que, como é uma obra, uma das obras mais importantes da cultura ocidental, Ecos de A Divina Comédia reverbera em todas as escolas literárias brasileiras. É uma obra tão rica que a gente pode encontrar traços de todas as escolas literárias que nós vamos estudar, como, por exemplo, o Barroco. Vamos estudar o Barroco, vamos estudar romantismo, realismo, naturalismo, e tudo isso a gente vai encontrar uma coisinha dentro dessa obra. Sabe aquela obra, você pega essa obra e quer dizer, ela é uma obra realista. Não é assim com a Divina Comédia. Ela é uma obra que perpassa por tudo isso que a gente pode associar, né? Uma forte influência. E aí há casos onde a influência se dá de maneira mais explícita. Lembrando que implícito eu não vou reconhecer a minha fonte, eu não mostro quem é a minha fonte. Posso reconhecer dependendo da minha leitura de mundo, né, do meu repertório. Mas, quando é explícito, eu deixo claro de onde eu estou retirando aquela fonte, né? Aí ele cita aqui alguns, o famoso soneto do parnasiano Olavo Bilac. Olha, gente, no parnasianismo que valorizava tanto a forma. E uma coisa que a gente vê muito falando sobre essa obra, que ela é perfeita em todos os sentidos, principalmente na forma, né? Olha como a gente pode retirar. E aí ele fala, desse soneto, se obtém um título, né? Outra coisa, como eu sei para vocês, o Drummond, lá no modernismo, ele usa no meio do caminho para dar título a um dos seus mais famosos poemas. Aquele poema, no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, e blá, 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 todo mundo conhece esse poema é um clássico, maravilhoso, e todo mundo já ouviu falar em Drummond, né? Se você não ouviu, você tem que dar uma lidazinha sobre esse poeta aí. E aí, até pelo trecho que eu li pra vocês, que já inicia: a meio do caminho da vida, achei-me a errar por uma selva escura. Gente, a gente pode pensar em tanta coisa. No poema do Drummond, a gente vai pensar muito nos problemas da vida, nas dificuldades que a gente encontra ao longo da vida, que seriam essa pedra, né? Que seriam as pedras. Enfim, mais uma influência, a gente já viu que parnasianismo, modernismo. E aí, Drummond também utilizando seu poema Máquina do Mundo. Aliás, ele retorna lá no modernismo, com o Mário de Andrade falando da Máquina do Mundo. Ele chega a transcrever versos do Segundo Canto do Inferno, de A Divina Comédia. E aí a gente vê várias coisas. A gente vê na obra de Jorge de Lima, Haroldo de Campos, na obra de Machado de Assis, a gente encontra mais de 20 citações referentes à Divina Comédia e uma tradução do Canto 25 do Inferno. Então, gente, é muito boa essa obra. Recomendo que vocês leiam não só uma, mais umas 5 vezes, 10 vezes se for possível. Ela é escrita em versos, então, às vezes a gente pode achar, por ser escrita em versos, a gente lê mais rápido. Mas não é assim, porque se você lê um poema, lê um verso muito rápido, você não entende, você passa por ele. Então, sempre buscar ler perto de um dicionário, né, e escrevendo mesmo tudo o que vocês desconhecem naquela obra,
porque assim vai clarear a mente de vocês. E ler e escrever ao mesmo tempo é a melhor forma de compreender e analisar alguma obra, algum texto. Então, gente, só para frisar, a gente falou aqui sobre a Divina Comédia, né? De comédia não tem nada. E vamos tentar ver vídeos no YouTube sobre palestrantes, porque é uma obra tão grande que tem palestras sobre ela. Vamos ver mais sobre a influência dela em determinados autores. Vocês podem pesquisar que autores foram influenciados com essa obra. E aí vocês vão pesquisar e ver qual que eu conheço, qual eu posso associar, o que tem de comum. É muito boa, é uma obra-prima de verdade. E, gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham ficado bem interessados por essa obra interessantíssima, riquíssima. E que vocês busquem se aprofundar mais. Até a próxima aula. Tchauzinho!